Olá, esta é a nova edição das notícias da Ucrânia na UATV. Se ainda não conhece o nosso canal, confira e inscreva-se. Hoje, 25 de fevereiro, abordaremos o seguinte: investimentos sob ataques, como a guerra afeta o negócio americano. A Rússia compra terras privadas próximas a bases militares da OTAN na Europa. A Eslováquia corta eletricidade à Ucrânia e a Hungria bloqueia o 20º pacote de sanções. Drones desconhecidos atacaram uma fábrica química na região de Smolensk, na Rússia. Segundo a mídia local, o incêndio teria iniciado nas instalações da fábrica química de Dorogobuji após o ataque. A Dorogobuji é uma importante empresa química da região, especializada na produção de fertilizantes nitrogenados e diversos produtos químicos, como o nitrato de amônio, usado no setor militar. Na noite passada, também foram relatadas explosões extensas no aeródromo estratégico de Engels, na região de Saratov, na Rússia. A Transneft, monopólio russo de oleodutos, reduziu a entrada de petróleo bruto em seu sistema em cerca de 250 mil barris por dia. Isso ocorreu depois que um incêndio eclodiu em sua estação de bombeamento-chave, Kaleikin, no Tartaristão, após um segundo ataque maciço de drones. A estação Kaleikin serve ao oleoduto Druzhba, que transporta o petróleo para a Europa Oriental e para os principais portos ocidentais da Rússia. O ataque ocorreu a mais de 1.200 quilômetros da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos emitiram um protesto diplomático à Ucrânia devido a ataques ao porto russo do Mar Negro em Novorossiysk no final de 2025. Segundo a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Olga Stefanishyna, o ataque afetou alguns investimentos americanos no Cazaquistão. Ao mesmo tempo, conforme observou a embaixadora, os Estados Unidos não sugeriram a Kiev que se abstivesse de atacar a infraestrutura militar e energética russa. Temos ouvido que os ataques ucranianos a Novorossiysk afetaram alguns investimentos americanos realizados por meio do Cazaquistão. E também soubemos pelo Departamento de Estado que deveríamos nos abster de, você sabe, atacar interesses americanos. Olga Stefanishyna, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, em entrevista à CNN. Mas há apenas 4 dias, a Rússia atacou uma unidade de produção de propriedade americana na região de Sumy, na Ucrânia. E não houve reação dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, observou que a instalação funciona desde os anos 90, produzindo marcas conhecidas mundialmente. Este não é o único caso. Em janeiro deste ano, durante um ataque de drones à cidade de Dnipro, as forças russas atingiram uma planta de extração de petróleo pertencente ao grupo americano de agronegócios Bunge. No ano passado, houve ataques ao escritório da Boeing em Kiev e à fábrica da Flex em Mukatchevo. Os ataques russos também atingiram a infraestrutura portuária ucraniana ligada a interesses comerciais americanos, danificando terminais de grãos, nos quais a Cargill, a empresa sediada nos Estados Unidos, possuía participação e interesses operacionais. Um dos casos mais significativos ocorreu em junho de 2022, quando ataques russos destruíram um terminal de grãos no porto de Mykolaiv, prejudicando as exportações e afetando cadeias globais de abastecimento alimentar. Agentes de inteligência russa estão comprando ativamente imóveis privados próximos a instalações militares e estratégicas em países europeus. A Rússia pode utilizá-los para espionagem e sabotagem, relata o The Telegraph, citando fontes de serviços de inteligência ocidentais. Casas particulares, armazéns, terrenos e até ilhas inteiras em áreas próximas a bases aéreas, portos navais, rotas de cabos submarinos e instalações de energia. A Rússia está comprando tudo. Inteligência sugere que essas propriedades provavelmente fazem parte de uma ampla rede de cavalos de Troia, projetada para espionagem, sabotagem, preparação de possíveis ataques em caso de escalada da situação. É possível e muito provável que a Rússia armazene explosivos, drones e armas em algumas dessas instalações. O The Telegraph observa que após o início da guerra em larga escala contra a Ucrânia, houve um aumento de casos de terrorismo e sabotagem ligados à Rússia na Europa, como incêndios, explosões e descarrilamentos de trens. Os serviços de inteligência não descartam que essas ações possam ter sido operações teste para avaliar a reação geral. A inteligência acredita que o Kremlin continuará a atuar na chamada zona cinzenta, sem ataques militares abertos, preferindo a sabotagem em situações nas quais seja difícil comprovar o envolvimento russo.
Isso vem acontecendo há anos, como um caso na Finlândia chamando a atenção especial. Em 2018 foram descobertos um heliponto, atracações e equipamentos de comunicação na ilha de Sakiluoto, que pertencia à empresa Airiston Helmi, ligada à Rússia. A empresa Airiston Helmi e a própria ilha Sakiluoto pertencem a Pavel Melnikov, um russo de 54 anos de São Petersburgo, que equipou a propriedade com câmeras de segurança, detectores de movimento e placas de proibido entrar, estampadas com a imagem de um guarda de aparência ameaçadora, usando balaclava preta. A ilha também possui 9 cais, um heliponto, uma piscina coberta com uma rede de camuflagem e habitações suficientes, todas equipadas com antenas parabólicas, para acomodar um pequeno exército. O proprietário Pavel Melnikov foi condenado por fraude, enquanto a Rússia negou as suspeitas de espionagem. Quando, na época, o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev visitou Helsinki, capital da Finlândia, poucos dias após a operação e a prisão de Melnikov, ele ironizou ao ser questionado em coletiva se a Rússia teria preparado zonas de pouso para helicópteros militares em ilhas finlandesas. Esse tipo de pensamento é paranoico, disse Medvedev. Paranoico ou não, desde sua invasão à Ucrânia em 2022, a Rússia tem se concentrado em construir pequenos locais por toda a Europa, possíveis depósitos de armas, postos de observação e bases adormecidas. E, claro, a Igreja Ortodoxa Russa se mostra uma ferramenta conveniente para o Kremlin, comprando abertamente propriedades próximas a bases navais e instalações de radar na Noruega e na Suécia. Na cidade sueca de Västerås, uma Igreja Ortodoxa Russa foi construída perto de um aeroporto estrategicamente importante em 2023. O padre responsável pela igreja recebeu uma medalha do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia. Repugnante, vergonhoso e inaceitável. Esses são os termos usados por ministros europeus para descrever a chantagem da Hungria e o bloqueio de 90 bilhões de euros em ajuda à Ucrânia. A ministra sueca para assuntos europeus da União Europeia, Jessica Rosencrantz, classificou as ações do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán como um novo nível mais baixo. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, declarou acreditar que a Hungria acabará cedendo, observando que, cito, eles adoram dinheiro e isso é vergonhoso. Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assegurou que a União Europeia encontrará maneiras de fornecer à Ucrânia um empréstimo de 90 bilhões de euros, apesar do veto de Budapeste. Mais detalhes em nossa reportagem. No 4º aniversário da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico está intensificando a pressão sobre Kyiv. Ele anunciou a suspensão do fornecimento de eletricidade à Ucrânia, até que seja restabelecido o trânsito do petróleo russo pelo oleoduto Druzhba. O governo eslovaco estaria disposto a iniciar um diálogo com as autoridades ucranianas em um futuro próximo, mas até que isso aconteça, Bratislava permanece em postura hostil, afirma Fico. A partir de hoje, se o lado ucraniano recorrer à Eslováquia com um pedido de ajuda para estabilizar a rede elétrica ucraniana, não receberá tal assistência. O governo eslovaco também poderá reconsiderar sua posição anterior sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia e preparará novas medidas. Em 27 de janeiro, o oleoduto Druzhba interrompeu o bombeamento de petróleo após um trecho do sistema na região de Lviv ter sido danificado por um ataque de drone russo. A Eslováquia declarou estado de emergência no setor energético. As autoridades ucranianas informaram que especialistas estão avaliando a possibilidade de restabelecer o trânsito de combustível. Kyiv também propôs rotas alternativas de transporte, como por meio do oleoduto Odessa-Brod. No entanto, em resposta, os governos da Eslováquia e da Hungria fizeram uma série de ameaças de bloquear a ajuda europeia e interromper o fornecimento de eletricidade. A falta de disposição para resolver o problema coloca em risco a segurança energética de toda a região, afirma o embaixador da Ucrânia na Eslováquia. Nossa posição sobre essa questão é muito clara. Ultimatos devem ser dirigidos ao Kremlin, e não a Kyiv, especialmente porque tais medidas ocorrem no contexto de ataques russos maciços e direcionados contra a infraestrutura energética da Ucrânia e das tentativas de Moscou de deixar os ucranianos sem eletricidade, aquecimento e gás durante frio severo. Essas ações são provocativas, irresponsáveis e ameaçam a segurança energética de toda a região.
Budapeste bloqueou a adoção do 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, bem como a concessão a Kiev de um empréstimo de 90 bilhões de euros, destinado em particular ao apoio orçamentário e à defesa da Ucrânia em 2026 a 2027. Isso apesar de o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ter anteriormente se comprometido a não obstruir a liberação dos recursos. Em 23 de fevereiro, ele enviou uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, na qual classificou a interrupção do fornecimento de combustível pelo oleoduto Druzhba como uma suposta decisão política de Kiev. Orbán repetiu a mesma alegação durante um discurso no parlamento húngaro. É de conhecimento geral que as relações diplomáticas entre a Hungria e a Ucrânia atingiram seu ponto mais baixo. Os ucranianos exigem que a Hungria abandone os recursos energéticos russos, forneça assistência financeira à Ucrânia e apoie sua adesão à União Europeia. Em Kiev foram propostas várias soluções para resolver a situação, incluindo uma reunião direta entre o presidente Volodymyr Zelensky e Viktor Orbán, mas Budapeste não respondeu, optando em vez disso por ultimatos e chantagens, informou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga. Segundo o diplomata, o primeiro-ministro húngaro está manipulando a questão do fornecimento de combustível e das relações com Kiev às vésperas das eleições parlamentares de abril, as quais teme perder. As ações de Orbán representaram um novo nível mais baixo, afirmou a ministra sueca para assuntos europeus, Jessica Rosencrantz. E o ministro das Relações Exteriores da Polônia acredita que os húngaros parecem ter se esquecido de sua própria história, caso seu governo continue a fazer o jogo de Moscou. O que me choca profundamente é que, enquanto a Ucrânia se defende contra o poderio do exército russo, os húngaros costumavam entender o que isso significa. Budapeste foi de fato invadida 2 vezes no século XX, sendo uma delas pelo Exército Vermelho. Eu esperava um sentimento de solidariedade muito maior da Hungria em relação à Ucrânia. Ninguém tem o direito de tratar as decisões da União Europeia com tanto desrespeito, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. A porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, lembrou que Hungria, Eslováquia e República Tcheca não participarão financeiramente da concessão do empréstimo de 90 bilhões de euros. Bruxelas espera que Orbán tome uma decisão política e continue cooperando com os órgãos da União Europeia, afirmou Pinho. Essas são as principais informações de hoje. Operadores de drones ucranianos continuam seu trabalho e nós, na UATV, seguimos trazendo as notícias mais relevantes para você todos os dias. Mantenha-se informado conosco e inscreva-se no nosso canal. Até amanhã.